Paz de Jesus, irmãos. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Mais uma vez estamos aí chegando dentro da tua casa através desse canal que a gente tem aí, né, dessa oportunidade que a gente tem, ainda vivendo esse tempo de confinamento e esperando em Deus que as coisas comecem a voltar à normalidade daqui a algumas semanas, daqui uma semana, e que Deus possa nos guardar, né? Porque a vida continua, o dia a dia vai continuar, e nós estamos aí à mercê de tantas coisas, não só desse vírus chinês que veio deixar o mundo aí de cabeça para baixo, mas de tantos outros problemas que nós temos, né? Eu trabalhei durante tantos anos dentro de hospitais, de clínicas, e isso faz muitos anos já, e não vi mudança nenhuma, a precariedade, ela era naquela época, ela continua hoje. Então, por isso que os nossos governos estão desesperados, porque se o povo começar a precisar de hospital, aí a coisa complica. Mas nós vamos retomar aqui, irmãos, a palavra, a segunda parte das cartas que Paulo escreveria às igrejas do Brasil. A segunda parte dessa mensagem. Eu parei na mensagem do último domingo, citando um texto que Paulo fala, a primeira carta aos Coríntios, que Paulo fala à igreja de Corinto. Primeira carta, capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Então, uma passagem de Paulo, e eu comecei então no último domingo a falar sobre as cartas que Paulo escreveria às igrejas do Brasil. E falei aí de tantos, né, evangelhos que nós temos por aí. Paulo fala para os Gálatas como vocês passaram de um evangelho essencial, de uma coisa básica, simples. Eu me assusto como vocês passaram por um evangelho diferente, o evangelho da cura, do milagre, da ostentação, do ego, né? Paulo fala aos Coríntios: eu fico assustado de ver o que está acontecendo na igreja de vocês. Olha, porque existem divisões, partidarismos. Paulo está assustado com isso. E então ele chega aqui e ele coloca: olha, esse evangelho para os que se perdem, né? A palavra da cruz, o evangelho, para os que se perdem, é loucura. Mas para nós que somos salvos, ele é o quê? O poder de Deus. Porque um rega, outro planta, mas a eficácia do crescimento, ela vem de Deus. A salvação vem de Jesus Cristo. Onde está o evangelho, dessa loucura do evangelho que vai afrontar o mundo? Então, essa é a segunda parte da mensagem que eu quero repartir com você. Para uma igreja que abre mão desta loucura, porque ela é loucura para os que se perdem, a mensagem da cruz, o evangelho, é loucura para os que se perdem. Então, a igreja que abre mão desta loucura e aceita os abortos à revelia, os adultérios em todas as situações, a idolatria a coisas, a igreja tolera idolatria a coisas, a times de futebol, a pessoas dentro da igreja, o irmão A, o irmão B, o pastor A, o pastor C, a irmã não sei o quê, a irmã profeta, o irmão não sei o quê. Então, onde está a palavra que é loucura para os que se perdem? E ela se vê dentro da igreja hoje. Aquilo que se levanta como evangelho de Cristo. Exemplo, grupos políticos ou ideológicos completamente, diametralmente opostos à ideia da salvação e da liberdade propostas pelo evangelho de Cristo. Né? Então, para esses grupos, o evangelho tem que ser loucura.
Porque eles aceitam tudo isso que eu falei aqui, né? Os abortistas, aqueles que acham que o adultério é uma coisa normal, aqueles que acham que a idolatria, seja a coisas, a pessoas, é algo normal, idolatram às vezes igrejas, denominações. Então, aquilo que se levanta contra Cristo, tudo aquilo que se levanta contra Cristo, Paulo diz, eles enxergam como loucura. A palavra da cruz é loucura. Irmãos, nós estamos pregando essa palavra que é loucura para os que se perdem. Se Paulo olhasse para as igrejas do Brasil hoje, ele ia falar, não, essa igreja ela é a política da boa vizinhança. Eles dosam, né, temperam direitinho, eles dosam direitinho para que possam passar de uma forma que seja uma igreja agradável, uma igreja que tolera todas essas coisas. Aquilo que se levanta contra o Evangelho de Cristo. Onde estão esses loucos que peitam o mundo? Onde está esse evangelho de loucos, irmãos, que peita o mundo, né? Que vai afrontar o mundo? Aqueles que creem e que pregam o evangelho genuíno da cruz de Cristo. Eu continuo perguntando, me colocando na situação do apóstolo Paulo. Ele, olhando para as igrejas do Brasil, ele iria perguntar, mas onde é que está? Se o evangelho da cruz, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, por que a igreja de Jesus não está pregando esse evangelho? Por que ela está sendo politicamente correta? Tolerando coisas, situações, para não passar com uma mensagem do evangelho como uma coisa, entre aspas, de doidos. Quem vê a todos de forma igual, não pela cor da pele, não pela condição social, não pelo que veste, mas pelo que fez. Pelo que fez. Onde está esse evangelho? Que olha a todos de forma igual. Não pela cor da pele, não pela condição social, não por aquilo que veste, mas por aquilo que fez. Ou seja, o que ele fez, ele precisa de Jesus Cristo como Senhor e Salvador para ter os seus pecados perdoados. Porque todos merecem a chance da restauração em Cristo Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho, né? É loucura para os que se perdem, mas para nós é o poder de Deus. É sempre percebendo que Deus tem uma chance a mais para a pessoa. Paulo olha para as igrejas do Brasil e ele pergunta, onde está esse Evangelho? Onde estão os sábios desse século, como ele diz aqui, né? Onde estão os sábios? Onde estão os sábios do século? É interessante que esse vírus chinês, ele não ataca os diplomados. Quando ele vê as pessoas com vários diplomas, com uma condição acadêmica muito boa, ele para e fala, aqui não posso atacar. Esse vírus chinês não ataca os que têm curso superior. Ele para e fala, esse aqui eu não vou, porque esse aqui tem curso superior. Esse vírus chinês não ataca os pós-graduados, né? Porque eles já estão pós-graduados. Existe gente aí que é doutor, mestre em Antigo Testamento, em Novo Testamento, em eclesiologia. Então, esses aí, o vírus chinês para e fala, esses são sábios. Ou sábios que estão espalhados aí pelo Brasil afora, sábios em todas as áreas. Então, o vírus não ataca esses, ou ataca a todos, não é? Então, Paulo pergunta à igreja do Brasil, existe um evangelho dos mestres e um evangelho dos pobres? Porque é o que a igreja do Brasil prega. Enquanto uns só querem falar para os pobres, outros só querem falar para os que têm um nível acadêmico ou conseguem entender a mensagem deles. Existe um evangelho dos ignorantes e um evangelho dos sábios? Paulo está perguntando à igreja do Brasil, existem os analfabetos que não conseguem sequer
estudar as Escrituras, e porque eles não conseguem estudar as Escrituras, eles vão para o inferno? Paulo pergunta à igreja do Brasil, porque o Evangelho, a palavra da cruz, é loucura para os que se perdem, mas é poder de Deus para aqueles que são alcançados pela salvação. Então não tem evangelho de diplomado, não tem evangelho de pós-graduado, não tem evangelho de mestre, não tem o evangelho do pobre, do miserável, do maltrapilho, daquele que não tem uma condição, não tem o evangelho do analfabeto, o evangelho é um. E é esse evangelho que Paulo pergunta, onde está o evangelho que é palavra da fé, palavra de salvação, palavra de esperança? Onde está esse evangelho? Como que vocês passaram desse evangelho e fizeram tantas divisões como uma mexerica cheia de gominhos? Não é? Paulo pergunta, ele exorta as igrejas do Brasil, como está a postura moral de vocês? Não é? Aquilo que eu tenho dito, você no mundo, você tem que ser na igreja aquilo que você é no mundo. Tem gente que fala, não, a gente tem que ser no mundo que é na igreja. Então você vai ser um marionete, então você vai ser um figurante, então você vai ser um ator, porque muita gente é ator dentro da igreja. Pousa de santo, pousa de uma forma, e no mundo é completamente diferente. Então o que você é no mundo, você continua sendo dentro da igreja. Cidadão, pessoa que respeita, uma pessoa honesta, pessoa que cumpre a palavra, uma pessoa que verdadeiramente ora, que busca a Deus, que tem comunhão com Deus, e você vai ser isso dentro da igreja. Então Paulo pergunta às igrejas do Brasil, onde vai tanta hipocrisia? Né? O que você tem escondido? O que você tem escondido? Porque é fácil apontar a saia curta, a tatuagem, o palavreado. É fácil, porque isso é aparente. Tudo que é aparente, você consegue enxergar, você consegue apontar. Mas o que você tem escondido? Ah, pastor, eu não tenho pecado nenhum. Depende, né, o nosso conceito de pecado. Desarrogância é pecado, o egocentrismo é pecado, o julgamento é pecado, pré-julgamento é pecado, tristeza é pecado. Tantas coisas. Você pode resumir na palavra pecado ou achar que não é pecado, achar que é uma situação da vida. Então, quando você olha as coisas externas, você se aproxima daquela palavra de Jesus, né? Que diz, né? Que são sepulcros caiados, por fora branquinhos e por dentro são guardadores de defuntos, de ossos secos, de pessoas mortas. Que igreja é essa do Brasil? O apóstolo pergunta. Que igreja é esta do Brasil? Aqui eu vou falar uma coisa, vocês não se assustem, né? Mas eu já tenho 59 aí, caminhando para 60, vamos ver se eu chego lá. Mas na época que eu era garoto, as mulheres usavam não sei se eu vou acertar aqui o nome da palavra, eu escutava as mulheres assim, moleque é fogo, né? Dentro da igreja, eu escutava assim as irmãs falando assim, irmã, a ponta da sua nágua está aparecendo. Eu imagino algumas meninas aqui da igreja assistindo esse vídeo, essa pregação, falando, o que o pastor está falando? O que é a nágua? Então deixa eu tentar explicar, né? Antigamente, por baixo da saia, por exemplo, do vestido, as mulheres usavam uma espécie, tipo uma combinação, era um pré-vestido, como se fosse um forro, né? E algumas, às vezes, eram só da parte da cintura para baixo. Eu lembro que o pessoal chamava de combinação e outra de anágua. Então era interessante que às vezes eu lembro das irmãs, né, falando, irmã, a ponta da sua anágua está parecendo um pedacinho de pano assim, que era tipo de um forro que ia por baixo da saia e dos vestidos, né? Então é interessante, irmão, são as pessoas que estão apontando, olhando a ponta da anágua. Então fala, olha aí, a ponta da sua anágua está aparecendo, mas as cuecas deles estão sujas, infectadas de fezes. Então são as pessoas, irmãos, que apontam, as pessoas que julgam, porque é fácil você julgar um cara que está com uma tatuagem. Não, o pastor é a favor de tatuagem. Gente, você que está ouvindo isso, não seja ignorante, não é? Estou aqui defendendo nada.
Eu estou colocando uma situação. Porque tem gente que chama, tá vendo, é a favor, tal. Eu sei que boa parte dos irmãos que têm participado desses cultos tem a sabedoria de Deus e uma maturidade para entender o que eu estou falando. Mas é muito fácil você ver uma marca, porque ela está ali. É muito fácil você ver a ponta da anágua, né? E criticar, olha, a ponta da sua anágua está aparecendo. Mas, irmãos, por dentro, as cuecas estão sujas de fezes. Mas ninguém está percebendo. Por quê? Porque está lá por dentro. Então, Paulo se assustaria de ver a que ponto que chegou a igreja. Paulo se assustaria de ver que igreja é essa do Brasil. E muito a ver, talvez assim, fazendo uma análise mais a grosso modo, com a igreja de Laodiceia. Sou rico, sou abastado, não preciso de nada, né? Estou vivendo uma vida boa. Paulo pergunta, por que vocês passaram tão rápido de uma coisa que eu preguei, de uma coisa simples, para achar que todas estas coisas, tudo isso que a gente está falando aqui, na mensagem passada e nessa mensagem, tudo isso é o Evangelho. Quem disse isso? Então Paulo, e olha, eu repito o que eu falei na última mensagem. Nós, Igreja do Brasil, colocamos no bolso as igrejas de Coríntio, as igrejas dos Gálatas e outras igrejas. Nós conseguimos passar por cima deles, né? Em muitas coisas aqui, nós passamos por cima. Então, Paulo perguntaria, como que vocês conseguiram passar de uma coisa tão simples? Evangelho é você viver a tua vida com Deus e semear a palavra e dar testemunho. Não é você ficar olhando, o irmão fez isso, o irmão fez aquilo, aquela pessoa fez isso. Semeadores, lançadores de semente. E Paulo diz, não são nada os que lançam a semente, os que regam. Aquele que tem algum valor é aquele que dá crescimento. E quem dá o crescimento é Deus. Então, irmãos, cuide da sua vida espiritual. Pare de olhar a ponta da anágua do que está aparecendo nas irmãs. Uma figura de linguagem que eu estou usando. Cuide de você, para ver se você não teve uma desinteria espiritual, uma diarreia espiritual e não andou se sujando. Ninguém está vendo a sua sujeira, mas você sabe que você está andando sujo. Então, o pastor está apontando, o que será que aconteceu? Não, irmãos, eu estou tentando aqui olhar a ótica de Paulo. E talvez Paulo usasse umas palavras um pouquinho mais ásperas do que talvez você esteja achando que eu estou usando aqui nessa pregação, nessa mensagem. Então pare de olhar a ponta da saia. Evangelho é você cuidar da sua vida, não é cuidar da vida dos outros. Evangelho é você cuidar da tua vida espiritual. Se você é uma pessoa dentro da sua casa, da sua família, que você é cristão, é viver o Evangelho, é testemunhar, falar menos e viver mais. É isso que nós estamos precisando. Louvado seja Jesus, que nem tudo está perdido, né? Puxa, só coisa ruim o pastor está falando. Paulo só iria ver coisas ruins? Lógico que não, irmãos. Paulo era um servo de Deus. É um servo de Deus, né? Paulo está vivo, está esperando o nosso encontro com ele, que vai acontecer aí daqui a um tempo. Então, Paulo, ele também pode olhar a igreja do Brasil, como ele olhou a igreja de Éfeso, por exemplo, e que ele teceu algumas palavras muito bacanas para a igreja de Éfeso. Se você quiser acompanhá-la no capítulo 1, por exemplo, ele diz assim, verso 15, por isso também, ele está falando para uma igreja, por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. Glória a Deus. Glória a Deus que Paulo ia olhar também as coisas boas que a igreja do Brasil tem feito, não é? Porque quando a gente fala igreja, nós não estamos falando uma denominação, não estamos falando determinada igreja, A ou B, nós estamos falando
aquela igreja que está espalhada pelo Brasil, que são as pessoas que estão representadas na vida das pessoas. Então Paulo está olhando e está dizendo: eu não cesso, né, de dar graças a Deus por vós. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Então, dentro da igreja nominal, existe a igreja real, a igreja verdadeira, né? Os apóstolos de hoje não entendem essa mensagem. Os profetas de hoje não entendem essa mensagem. Mas nós entendemos essa mensagem. O mundo não entende, porque para eles a mensagem da cruz é loucura, mas nós entendemos por quê? Porque ela é o poder de Deus. Então, ser reconhecidos por Paulo é pouco. Puxa, Paulo reconheceu a igreja. Ser reconhecidos por Paulo é pouco. Já é uma grande coisa, mas é pouco, não é? O que nós precisamos é ser reconhecidos por Jesus. Sermos reconhecidos por Jesus. Há muitas pessoas preocupadas em serem reconhecidas por homens, mas nós queremos ser reconhecidos por Jesus. Então existe também uma carta do apóstolo Paulo à igreja, aqueles que estão fiéis, aqueles que estão padecendo, não são perfeitos. Graças a Deus que não existe gente perfeita, né? Eu sempre digo isso. Graças a Deus. Graças a Deus que eu sou cheio de imperfeições, graças a Deus, porque aí eu posso olhar para Jesus, que é o perfeito, que é o Cordeiro perfeito que foi oferecido em meu lugar, né? Então eu dou graças a Deus. Não quero dizer com isso que eu quero permanecer, eu digo como Paulo diz, prossigo para o alvo, prossigo. Hoje um pouquinho, amanhã outro pouquinho, amanhã deslize, amanhã um escorregão, mas eu prossigo para o alvo, nas minhas imperfeições, porque um regou, outro plantou, outro semeou a terra, mas quem dá o crescimento é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo que está habitando em nós. Há uma carta para os filipenses. Há uma carta para os filipenses. E Paulo também se dirige a esta igreja, ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo o que me recordo de vocês. Capítulo 1, verso 3. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Louvado seja Deus. Se existe a repreensão, se existe a correção, existem aqueles que recebem a correção, que recebem o puxãozinho de orelha e que procuram se ajustar para caminhar com Deus, com o Senhor. Então, louvado seja Deus por isso aí. Existe essa carta. A carta aos Filipenses é uma carta para nós também, não é? Dou graças a meu Deus por tudo o que recordo de vocês. Por tudo que recordo de vocês. Sabe, irmãos, às vezes estava preparando essa palavra e vem sempre à mente, né? Passa um filme de algumas coisas. Então, eu lembro que algumas vezes eu estava aqui na igreja fazendo alguma coisa, fazendo algum servicinho, e eu estava me recordando de uma vez que passou um rapaz que foi aluno lá no seminário, e ele passou, ele viu o movimento aqui, as portas da igreja estavam fechadas, mas ele viu o movimento, ele fez o retorno com o carro, ele olhou para dentro, e ele me viu andando de um lado para outro, ele parou, veio aqui, pastor, e nós ficamos conversando, né, e ele recordando coisas que a gente viveu lá no seminário, que a gente ensinou, né, e falando, poxa, que legal, pastor, aquelas coisas que você ensinou lá, eu me recordo, falei, poxa, que bacana, eu quando estava escrevendo isso aqui, lembrando dessa passagem de Paulo, eu estava me lembrando disso, né, até um ex-aluno também chegou a ter conhecimento, talvez alguém indicou, alguém falou desse canal que eu tenho colocado agora com algumas posições minhas particulares, e ele colocou lá uma observação, lembrando das coisas que a gente ensinava na sala de aula, agradecendo a Deus, falando, olha, nunca vou esquecer aquilo. Então, isso é gostoso para a gente, né? Porque as pessoas passam pela sua vida, às vezes, depois de tantos anos você reencontra algumas pessoas. Estava lembrando de amigos que a gente teve no comecinho do ministério,
A igreja era bem pequena, então a gente saía muito, ia para muitas igrejas de amigos, fez muitas amizades, participou de muitos cultos, depois saímos para comer pizza, fomos na casa de muitos deles, então porque era uma igreja pequena, então a gente tinha grupinhos aqui, a gente pegava 2, 3 carros e ia participar com outros irmãos de outras igrejas, outras denominações, e às vezes você cruza com alguém, eu não sou muito fã de rede social, mas às vezes alguém manda uma mensagem, poxa, lembro daquele tempo, que gostoso, a gente ficava cantando, a gente ficava falando das coisas de Deus, a gente ia um na igreja do outro, tal. Eu me recordo sempre e dou graças a Deus por vocês, pelo testemunho, pela vivência, pela convivência. Então, não são só coisas negativas, não são só puxõezinhos de orelha. Existe muita gente que está aí, muita gente dentro da igreja, que é a igreja de Jesus, que tem vivido o evangelho, a palavra da cruz, que é loucura para os que se perdem. Mas para nós, ela continua sendo poder de Deus. Poder de Deus não só para levantar o nosso ego, não é isso que a gente quer, não é isso que eu estou querendo passar para você com esses exemplos que eu estou dando particular. Eu estou passando esses exemplos para vocês para mostrar como é bom a gente ter uma vida na presença de Deus, o que não significa, eu reforço, ter uma vida perfeita. As pessoas acham às vezes que você tem que ser perfeito, que você não pode errar em nada. Nós erramos, vamos errar, tenha certeza disso, e aí que entra o perdão de Deus. Aí que entra o evangelho, que é loucura. Poxa, como eles não são perfeitos? Tem gente que acha que a igreja tem que ser perfeita. Tem pessoas que olham lá de fora e acham que a igreja tem que ser perfeita. Onde está o ser humano, existem as imperfeições. E é nisto que nós somos conhecidos, é nisto que nós somos diferenciados. Nós sabemos conviver com as nossas imperfeições, com as nossas falhas, porque nós experimentamos uma coisa que para o mundo é loucura. É o amor de Deus. O amor de Deus que nos constrange. O amor de Deus que é a essência de Deus. A essência de Deus é o amor. Porque Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe, nesse tempo de evangelho de tantas coisas, nesse tempo de confinamento que você não pode olhar o rosto do irmão, pode dar um abraço no irmão, nesse tempo que nos une, cada um no seu cantinho, é o amor de Deus. A gente celebrou a ceia aí no domingo passado, e eu tenho certeza que isso vai ficar marcado na vida dos irmãos. Não é só a Igreja Água da Vida que está fazendo isso, não. A igreja de muitos amigos no interior estão fazendo da mesma maneira. Isso marca, que a gente está lá na nossa casa e vê, às vezes, o capricho dos irmãos e as palavras que foram colocadas ali. Então, sabe quem faz isso? Isso para o mundo é loucura. Mas para que eles estão fazendo isso? Por que não deixam de lado? Porque o amor de Deus nos constrange. O amor que é loucura. A palavra da cruz é loucura. Então existe também, Paulo olhando para nós, olhando para a igreja no Brasil, ele encontra, assim, os que não dobraram os seus joelhos. Quero encerrar dizendo, Jesus, quando, no capítulo 19 do Evangelho, segundo São Lucas, Jesus, quando olha para Jerusalém, ele chora. Ele olha e ele chora, Jerusalém. Ele vê a miséria da cidade. Não sei, irmão, se ao olhar a denominada igreja no Brasil, se Jesus hoje também não choraria, se Paulo também não choraria. A denominada igreja, a igreja nominal, ou aquilo que sobrou da igreja aqui. Mas eu creio assim, eu quero entender de forma diferente. Talvez ele até pudesse chorar pela condição, mas ao mesmo tempo ele se alegraria, porque existem esses ainda, esses em Efésios, esses em Filipenses, não é verdade? Esses em Filadélfia, que não são perfeitos, eu reforço. A gente tem que ser perfeito. Tem gente que, meu Deus, quanta perda de tempo, misericórdia, no ministério. Eu fico pensando, quanta perda de tempo com pessoas perfeccionistas. Perfeito é Jesus, olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação, é que nós vamos caminhar. Então eu entendo que o coração de Jesus não seria só tristeza. Nos olhos de Jesus
não desceriam só as lágrimas de tristeza, elas desceriam pela condição miserável que muitos estão fazendo, mercadejando essa palavra aqui, que muitos estão interpretando essa palavra ao seu bel prazer, julgando através da palavra. A palavra não é para julgar, né? A palavra é para salvar. A palavra é aquela que vai ajudar o homem a buscar o seu erro e a se converter e se arrepender dos seus erros. Então, não seriam só lágrimas de tristeza, seriam lágrimas de alegria também, porque muitos estão aí na presença de Deus, muitos estão aí vivendo, procurando viver aquilo que o Evangelho ensina. Lembre-se, você é a igreja, mas a cabeça é Cristo Jesus. A igreja tem uma cabeça, que é Cristo Jesus. Pai, ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, a vivermos, a meditarmos, a ponderarmos esta palavra, para que ela seja vida, para que ela tenha alcance e para que ela represente para nós o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, pela Tua igreja, obrigado pelos nossos irmãos. Senhor Deus, abençoa a igreja, abençoa o Ministério Água da Vida, abençoa, Pai amado, todos os crentes que estão aqui no nosso país. Abençoa, Pai, todas as pessoas, abençoa os brasileiros, abençoa, Pai amado, nesse momento tão especial que nós estamos atravessando. Abençoa o nosso país, a nossa pátria amada, o nosso povo querido. Fica conosco, Deus nos guarde, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Até a próxima mensagem.